cotidiano do brasileiro não é feito do jeitinho, ainda que seja para simplificar a burocracia da vida. Vou colocar aí para vocês a opinião profissional de filósofos e profissionais que dizem a respeito desse assunto, tá? Acompanhe. Trabalhado pelo Roberto da Mata em livros como O que faz do Brasil, Brasil, e de alguma forma, como foi bem lembrado, pelo livro de 1936, em Raízes do Brasil. Há um defeito brasileiro de achar que nos outros lugares não há jeitinho. Como professor, eu já ouvi várias vezes alunos dizendo: pena que os holandeses não ficaram com o Nordeste. Pena que os franceses não se instalaram aqui no Rio de Janeiro e ficaram. Pena que os ingleses não deram continuidade às suas tentativas de invadir a colônia. O que seríamos nós se tivéssemos sido colonizados por holandeses? Bom, é uma pergunta que eu posso fazer à Indonésia, que foi holandesa por mais de 3 séculos. E os franceses, eu posso perguntar ao Senegal ou à Argélia, que foram colônias francesas. E os ingleses, a Nigéria. Eu posso perguntar à Nigéria. Por quê? A colonização europeia é sempre predatória. Não importa se ela for protestante, falar inglês ou francês. O nosso jeitinho é, segundo Richard Morse, uma estratégia de sobrevivência. Ao utilizar diminutivos, diz ele no livro Espelho de Próspero, e especialmente em outro livro, A Volta de Maclunaíma, ao utilizar o diminutivo eu negocio. É como, por exemplo, eu já escrevi no livro Conversas com o Jovem Professor, o aluno que eu digo, acabou o tempo de prova, e todos os alunos do Brasil dizem a mesma coisa. E vocês sabem que coisa é essa. Acabou o tempo de prova. O que vocês diriam, ó irmãos brasileiros? Só mais um pouquinho. O que significa isso? Ele não vai entregar a prova. Mas ele não vai me enfrentar. O jeitinho é a maneira de dizer, não, acabou o tempo, mas eu vou continuar fazendo do meu jeito. Mas ele não me diz, venha pegar se você for homem. Ele não me diz isso. Ao dizer uma coisa dessa, ele negocia. E o Richard Morse interpreta isso como uma maneira de eu atender a autoridade sem obedecer. A lei do rei se acata, mas não se cumpre. Um amigo estrangeiro me perguntou uma coisa que eu não sei responder. Tenho muitos amigos no exterior e perguntou, como é que é essa história de que a lei não pegou? Como é que lei não pega? E eu disse, eu também não sei explicar, mas tem lei que pega e tem lei que não pega. Eu não sei explicar isso, porque nos Estados Unidos lei é lei, lei é lei. Não é assim, não é essa eu não gostei, eu vou deixar. É difícil explicar o Brasil para estrangeiro. Vamos ver aqui, olha, Cristina Opperman pergunta, o jeitinho brasileiro não seria uma resposta à burocracia exagerada do nosso país? Porque tem muita burocracia. Sim, mas a burocracia, se ela é um equívoco, eu não vou resolvê-la com outro equívoco. Afinal de contas, veneno para curar problema com veneno não é normalmente algo que tenha uma solução tão adequada ao final. Se eu entendo o jeitinho como algo que nós temos, que é uma certa flexibilidade, isso, sem dúvida, é positivo. Mas se o jeitinho é um drible, é um escape, ele é um atalho daquilo que deveria ser correto, então ele, ao contrário de ser uma saída, ele é um agravamento da condição que se tem. Por isso, jeitinho, quando é flexibilidade, bom demais. Quando ele significa ser volúvel, isto é, eu faço porque é bom para mim, não porque é certo. Jamais. Você sabe que 95% dos brasileiros são absolutamente decentes. Levantam de madrugada, vão trabalhar, pagam as contas, têm vergonha quando não conseguem cumprir um compromisso. Os impostos mas todos os bem pagos. 5% de canalhas, esses conseguem convencer os 95% que o normal é ser assim. E segundo, de que eles são invencíveis. Primeiro, o normal não é ser assim. E segundo, jeitinho é inerente ao irresponsável.
É o sujeito que deixa tudo para a última hora, acreditando que vai dar certo. É o que chega correndo no aeroporto, na rodoviária, é o que chega depois da hora na sala de aula, é o que entra incomodando tardiamente numa sala de teatro. É o sujeito que não se compromete com a postura da disciplina diante dos compromissos passando no sinal fechado, estacionando na calçada, jogando lixo no chão, fazendo barulho para o vizinho, sonegando, desrespeitando faixa de pedestre, em suma, enfraquecendo a lei que quer que o proteja. Aqui não há a cultura de que cada um é defensor da lei e a lei fica desamparada. Aí vai se contornando o problema enquanto ele nos domina. Não adianta querer mudar o Brasil se você ainda continua furando fila, estacionando no local proibido, falsificando atestado médico, entre outras irregularidades, porque é justamente por causa do jeitinho brasileiro que o Brasil continua nessa triste e difícil situação. Então, faça o que é certo, cumpra com seu papel, faça o seu dever, procure agir como um cidadão.